Obrigada, professor. Obrigada pelo convite, professor Humberto Marrom, e também cumprimento o professor Francisco e aos demais colegas dessa sessão e também a todos os que estão nos ouvindo. Vou compartilhar a minha tela, só um minutinho aqui. Um instante que eu já compartilho. Opa, ok, né? Estão todos vendo minha tela, acredito, né? Ok, bom. Opa, spoilers, vamos começar aqui certinho. Então, gente, a gente vem hoje para conversar um pouco com vocês sobre a carbonatação das estruturas do concreto, os avanços e os aspectos de sustentabilidade atrelados ao fenômeno da carbonatação. Bom, da onde eu falo, né? Eu sou aqui de Foz do Iguaçu, então muitos já devem conhecer a nossa cidade. A minha universidade, ela é federal brasileira, com alunos advindos de toda a América Latina. Então, nós temos mais ou menos 20 países que frequentam a nossa universidade aqui em Foz do Iguaçu, a qual é alocada dentro das instalações da Itaipu Binacional, que é a nossa grande barragem aqui do Brasil. E também temos aqui as Cataratas do Iguaçu. Então, quando tiverem oportunidade, pós-Covid, por favor, visitem nossa cidade e, por favor, façam uma visita à nossa universidade aqui em Foz do Iguaçu. Uma universidade nova, mas que está dando seus primeiros passos com sucesso. Bom, o tema que me traz aqui hoje é a carbonatação do concreto, um tema que eu estudo há muitos anos, né? Que a gente discute há décadas, né, sobre carbonatação do concreto. Há mais de 60 anos que esse tema é bastante discutido, existem diversos modelos na literatura, diversos estudos na literatura sobre a carbonatação, e de forma geral a gente pode dizer que a gente já conhece muitos efeitos deste fenômeno, especialmente o efeito maligno dela, que é atrelado à corrosão das armaduras, uma vez que o dióxido de carbono deixa a armadura suscetível à corrosão pela despassivação, né, do material. E estes fatos, né, essa manifestação patológica, que é a corrosão, tem gerado danos enormes, como o meu amigo Dyer acabou de apresentar. Muitas obras chegam ao colapso, seja pela ação da carbonatação, mais ação, às vezes, acelerada por profissionais que não teriam competências para fazer os seus reparos, enfim, nós podemos chegar ao colapso das estruturas devido a esses fatores conjuntos. E todos os anos, milhões, bilhões de dólares são gastos em recuperação, manutenção de estruturas de concreto sujeitas à carbonatação. E, inclusive, muitas vezes temos vítimas decorrentes desse processo, que é a parte mais cruel de tudo. Bom, no mundo, o cenário global de corrosão, né, que a gente pode observar aqui, é bastante grande. Aqui é uma correlação dos custos da corrosão com o PIB, né? Então, nós temos, por exemplo, no Brasil, que o custo da corrosão corresponde a 4% do nosso PIB. E nós temos um índice, uma incidência de corrosão em torno de 39%, ou seja, 39% das nossas estruturas apresentam esta manifestação patológica, o que é muito ruim e que gera custos enormes a todo o sistema de manutenção de estruturas no país. E a carbonatação, como todo mundo sabe, né, mas a gente sempre mostra de novo, ela é um fenômeno básico, que o dióxido de carbono, ele penetra pela superfície do material, dos materiais à base de cimento. Aqui a gente mostra um exemplo do concreto armado, e ao longo do tempo, né, o dióxido de carbono vai reagindo com os compostos alcalinos do concreto, sobretudo o hidróxido de cálcio, formando carbonato de cálcio. Essa reação química, né, depende de vários fatores, como a umidade interna do concreto, a reserva alcalina desse material também, e com o passar do tempo ela despassiva, ou seja, ela alcança a espessura do cobrimento, reduzindo o pH do material. O que isso traz de ruim, né? Deixa o nosso aço suscetível à corrosão, que é um problema seríssimo, né, de durabilidade. Porém, nos últimos anos, a gente vem discutindo essa reação de um outro olhar, e é o que eu venho trazer para vocês hoje, esses dois olhares. O olhar ruim da carbonatação, no que se refere à durabilidade de estruturas armadas, e a parte boa, que é a captura do dióxido de carbono.
Porque em todo esse processo aqui, essa reação química do dióxido de carbono com hidróxido de cálcio formou carbonato de cálcio. Ou seja, nós voltamos à rocha, à formação original do material que deu origem ao cimento, que é a rocha carbonática. E do ponto de vista de sustentabilidade, isso é bom, né? Porque nós estamos armazenando o dióxido de carbono nos nossos materiais à base de cimento. A questão é como balançar esse processo de captura com a durabilidade, que é o grande desafio dos engenheiros desse século. Então, vou passar para vocês esse vídeo aqui, é bem curtinho, que mostra o que a indústria do cimento europeia está fazendo. Bom, nesse vídeo a gente, não sei se vocês ouviram todo ele, né? A gente vê uma indicação que a indústria cimenteira da Europa já fez. Eu li o relatório que eles enviaram ao IPCC, solicitando ou indicando que até 25% das emissões de dióxido de carbono oriundas da produção do cimento, que a gente já vai discuti-las, podem ser reabsorvidas pelo esse processo de carbonatação. É um valor bastante expressivo que nós cientistas, né, da captura do CO2, ainda discutimos esses valores. Bom, depois a gente retoma esse tema. O que acontece? Esse tema de captura é um tema recente, né? O primeiro trabalho veio no PEI de Guimarães, né, desses grupos, que foi publicado em 2007, e a partir de então, vários estudos foram publicados na literatura. Todo ano a gente tem mais estudos a respeito deste fenômeno, porque a gente precisa, evidentemente, indicar qual é esse potencial de captura de dióxido de carbono que os nossos materiais à base de cimento realmente ou efetivamente possuem durante a vida útil ou o ciclo de vida, enfim, conforme a abordagem da pesquisa que a gente se dispõe a fazer ou do cenário que nós dispusemos a simular. E por que isso é importante, né, em termos atuais? Simplesmente porque nós estamos passando por um processo, né, de desenvolvimento, de crescimento e de aquecimento global, que pode ser, alguns não acreditam, mas, enfim, nós sabemos que isso, pela ciência, pelos dados que nós temos, que sim, que há o aquecimento global. E nós temos uma forte elevação das emissões de dióxido de carbono no planeta, que tem gerado como consequência o aquecimento global. E nós temos por aí o Acordo de Paris, que é um acordo global que sugere, que visa, né, que tem como objetivo que a gente freie, que a gente reduza um pouco este aquecimento. A gente precisa reduzir o aquecimento global e, para isso, o mundo precisa trabalhar em cooperação. Aqui eu apresento alguns dados de dióxido de carbono do mundo. Então, a gente vê aqui, ó, esse é o gráfico da estação lá do Havaí, e o que nós temos aqui? A gente verifica que de 1955 aos dias atuais, a emissão de dióxido de carbono ela é crescente, isso é fato, né? Então, a gente vê aqui, ó, em 2017 eram 403 ppm, para 2019, 408, e hoje, né, esse dado eu coletei hoje de manhã na estação, no mês de junho, nós estamos com 416,39 partes por milhões de emissões de dióxido de carbono. Desse total de emissões, gente, por que a gente chama atenção? Porque só a indústria cimenteira, só ela sozinha, é responsável por 6% deste valor, dessas emissões. Por quê? Porque o processo de produção de cimento é um processo bastante emissivo, né?
O que acontece no processo de produção de cimento? Nós precisamos fazer a clinkerização da rocha calcária. O que é uma rocha calcária? Nada mais é que um depósito geológico de carbono, né? Ela é o carbono armazenado na forma de carbonato de cálcio. No processo de clinkerização, lá por 700 graus, o carbonato de cálcio é dissolvido, né, pela ação térmica, formando óxido de cálcio e dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono representa um volume bastante grande, né, quando a gente faz uma estequiometria, e esse valor, esse dióxido de carbono no processo de produção de 1 tonelada de clinker, ele corresponde só à parte de descarbonatação a aproximadamente 65% de todas as emissões do clinker, né? Vamos falar aqui do clinker, né? Porque aí, quando nós abordamos a produção de cimento, a gente tem algumas variações, especialmente em países que têm bastante adições para a produção de cimentos, que aí a gente consegue reduzir as emissões do cimento, né? Adicionando ao clinker fillers e outras adições, materiais suplementícios adicionais. Mas nós sabemos que a produção do clinker ela é bastante emissiva e hoje, em termos de mundo, pelos dados do GNR Project, a emissão por tonelada de clinker no mundo é de 842 quilogramas de dióxido de carbono por tonelada de clinker. A emissão do cimento é menor porque nós adicionamos ao clinker o sulfato e outras adições, então, que fazem que a redução, que cause, né, uma redução da emissão por tonelada de cimento. Mas esses números são preocupantes, né, e a indústria cimenteira tem buscado alternativas para reduzir essas emissões associadas ao processo de produção de cimento. E nos roadmaps, que a gente tem tanto global quanto brasileiro, né, o que a gente verifica? Que praticamente são 4 pontos que a indústria cimenteira busca para melhorar esses indicadores ambientais. Uma é melhorar a eficiência energética, né? Buscar combustíveis alternativos. A principal delas é redução do teor de clinker contido no cimento, pela adição de materiais suplementícios suplementares, argila calcinada, entre outros processos que são outros materiais menos emissivos. E, mais recentemente, um dos grandes pontos que temos que ainda desenvolver bastante é as novas tecnologias de captura de carbono, especialmente, né, a captura de carbono, captura e estoque de carbono em materiais à base de cimento, que nós vamos conversar um pouquinho. E como, né, como o CO2 pode ser capturado nos materiais à base de cimento ou em outros materiais? Né? A gente tem várias formas já de captura de carbono, tem os processos diretos e indiretos, temos captura e estoque de carbono em rochas, em poços de petróleo, enfim, né? E também temos captura de carbono nos materiais à base de cimento. Esse fluxograma aqui nos mostra, né, que na produção de cimento aqui a gente tem o carbonato de cálcio, a nossa rocha calcária, né, processo de clinkerização, formamos óxido de cálcio e dióxido de carbono. Então, nessa produção do cimento, emitimos, né, dióxido de carbono. Porém, como a gente já viu no início dessa apresentação, o processo de carbonatação do concreto pode absorver parte desse CO2 emitido no processo de carbonatação ao longo da vida útil, seja essa vida útil de 50 anos, 75 anos, 100 anos, né? E dependendo das condições de proteção deste material à base de cimento, ele vai capturar dióxido de carbono. Ao fim da vida útil dessa estrutura, no processo de demolição, eu tenho um fator que contribui muito para o processo de captura, que é a demolição, onde eu aumento consideravelmente a área superficial. Lembrando que o dióxido de carbono, ele é fortemente, né, a difusão do dióxido de carbono acontece da superfície para o interior do material à base de cimento. Então, demolimos a estrutura, né? Nesse processo, eu consigo aumentar muito o volume de partículas e a área superficial das partículas, onde eu posso potencializar a captura. E eu vou construir novas edificações com CO2 capturado nesse material. E a gente fecharia parte do ciclo, né, de carbonatação, a gente tem a descarbonatação e fecharia aqui com o ciclo de carbonatação dos materiais à base de cimento. Então, esse aqui é a carbonatação no ciclo de vida. Também, já tem tecnologias e vários estudos na literatura em que o dióxido de carbono emitido nos processos industriais, seja na produção de cimento ou outro processo, ele é capturado, armazenado diretamente na fábrica, né? E esse dióxido de carbono, ele pode ser injetado nos materiais à base de cimento no processo de cura, que é a chamada de cura carbônica, né? Então, você já vai carbonatar este material, por exemplo, um elemento pré-fabricado,
e vai aplicá-lo já no início da sua vida útil, né, já carbonatado na estrutura, fechando, né, de novo esse ciclo de vida aqui do carbono. E também existe um processo similar a esse, que você captura o dióxido de carbono na fábrica de cimento ou em outras fábricas, e você injeta esse dióxido de carbono capturado da produção de cimento no tratamento de agregados reciclados de construção e demolição. Esse tratamento melhora as características do agregado reciclado, né? Você melhora, você tem um pouco, você fecha um pouco a porosidade desse material. Inclusive, já tem estudos com várias etapas de tratamento em que você consegue formar novos compostos químicos nesse processo de injeção de CO2, mas ainda é tudo muito recente, por isso que esses estudos ainda requerem bastante investigação global para que a gente consiga ter resultados mais positivos e rápidos em relação a esses tratamentos com dióxido de carbono. Isso é tão novo que o primeiro Congresso Mundial de Captura de Dióxido de Carbono ocorreu ano passado na França, no IFSTAR, né, onde vários pesquisadores que estão aqui nesse congresso também participaram, inclusive a professora Maria Carmen Andrade, que também trabalha com esse tema. Bom, e quando falamos em corrosão versus dióxido de carbono, captura de CO2, quando a gente fala em captura de carbono, nós temos que lembrar do problema da corrosão, né? A gente fala, beleza, do ponto de vista ambiental, é sensacional, né? E agora, do ponto de vista de durabilidade? Nós já sabemos o problema. A gente já tinha relatado que o dióxido de carbono afeta diretamente as estruturas armadas devido à despassivação do aço. E quais as alternativas tecnológicas que nós podemos ter a esse respeito? Talvez alterar a armadura, usar armaduras patináveis, melhorar o aço também não pode ser uma solução, ou não carbonatar, né? Então a gente vai ter que pensar o que a gente pode fazer no sentido de proteger as nossas armaduras. Não só pela captura, mas também pelas mudanças dos materiais à base de cimento. Os nossos cimentos estão cada vez com menor reserva alcalina. Então, a velocidade de carbonatação, ou seja, a frente de difusão de dióxido de carbono, está mais rápida nos materiais atuais, que pode gerar problemas futuros de corrosão. Então, é importante a gente pensar por este ângulo também. E quando nós falamos em carbonatação e corrosão, e captura de dióxido de carbono, nós temos que pensar nos fatores que afetam, especialmente a umidade interna dos materiais, que a gente trabalha muito pouco, a gente trabalha muito com a umidade relativa do ar e pouco com a umidade interna dos materiais. E esse é um dos fatores que mais influencia a taxa de corrosão, seja processo de iniciação e propagação da corrosão, onde a gente precisa conhecer muito bem o teor de umidade interna desse material, porque ele afeta diretamente a difusibilidade do CO2. Se eu tenho umidades entre 40% e 80%, eu tenho grandes velocidades de difusão de dióxido de carbono nesse material, ou seja, uma rápida reação química, o que faz com que a minha vida útil de projeto seja reduzida. Então, esses fatores precisam estar atentos. Isso afeta tanto a captura quanto a corrosão. São fatores que a gente tem que conciliar como engenheiros, né, de estruturas. Porém, a gente fala sempre em concreto armado, materiais à base de cimento. Quando eu falo de captura de CO2, eu tenho que lembrar que eu também existe dentro da indústria da construção civil, dentro da engenharia, né, uma gama enorme de materiais à base de cimento que não são armados. No Brasil, para vocês terem uma ideia, praticamente 55% da produção nacional do nosso cimento não é usada em concreto armado. É usada em argamassas, em elementos de concretos não armados, como calçadas, telhas, enfim, entre outros itens. Que nesses materiais, a captura de CO2 ela é sensacional. Por quê? Porque ela armazena o dióxido de carbono que emitimos na produção do cimento e, além disso, melhora algumas propriedades mecânicas, né? Claro que pequenas proporções desses materiais. Então, quando nós trabalhamos com capturas de CO2, nós temos dois grandes grupos de materiais, os materiais armados e os não armados, né? Quando eu não tenho armadura, não há problema nenhum. Quando eu trabalho em estruturas armadas, é que eu tenho que ter um cuidado adicional para que não se pense só na captura de CO2, mas também associe as questões de durabilidade a esse fator. Bom, e o que nós temos desenvolvido aqui em Foz do Iguaçu com o meu grupo de pesquisa, com Cascavel, com a professora Giovana Gava, com Alex Neves Júnior de Mato Grosso? Nós estamos trabalhando com
diversas frentes, né, de captura de CO2, capturas em argamassas de revestimento, né, onde a gente tem simulações aqui, a gente fez várias simulações com vários materiais, coletando dados naturais de carbonatação. A carbonatação em argamassas ela é muito rápida, com poucos dias a gente já tem resultados e conseguimos fazer cálculos e simulações bem bacanas. Também temos estudos da captura de CO2 em agregados reciclados, em concretos com agregados reciclados também, onde nós avaliamos essa frente de carbonatação, né, em todos os nossos estudos, por duas metodologias de trabalho. Uma é a da BRE, né, e a outra é via análise térmica. A gente usa a TG para fazer essas determinações de ganho, perda de massa devido à ação do dióxido de carbono, né? Então, a gente seleciona amostras para análise térmica de áreas carbonatadas, semicarbonatada e não carbonatada. Fizemos análise térmica e medimos efetivamente, né, calculamos por estequiometria, quanto de CO2 foi capturado na reação química devido à carbonatação. Pelo processo mais simples da BRE, a gente faz a medição dessa profundidade carbonatada e com uma equação definida pela literatura, nós conseguimos estimar a captura do dióxido de carbono nesses materiais. Então, quando a gente trabalha com análise térmica, nós precisamos fazer análise térmica de todos os materiais que compõem o nosso material cimentício, né, seja o cimento, agregado miúdo, graúdo. Analisamos tanto por TG quanto por difração de raio-x, né, que a gente consegue associar as duas técnicas e comprovar os resultados que a gente está obtendo, e conseguimos fazer o cálculo, né, das emissões com as amostras, comparando as regiões carbonatadas e não carbonatadas e determinando qual o potencial de captura de dióxido de carbono nesses materiais. Aqui a gente tem um dado do meu aluno Eduardo Rigo, de mestrado, a gente com agregado de construção e demolição. Então, aqui eles têm os concretos referências, variando relação ao aquecimento, consumo de cimento, né? Por dois métodos de cálculo, o método equacional, né, da BRE, e o método químico pela TG. Então, a gente vê que tem diferenças bem grandes, né, nas determinações. Então, a gente está ajustando todos esses valores porque a gente quer que a gente precisa ter o valor efetivo da captura de CO2 nesses materiais à base de cimento. E, obviamente, como eu já tinha comentado, quando nós trabalhamos com agregados reciclados, aqui eu tenho a adição de agregado miúdo reciclado nos meus materiais, eu tenho uma forte tendência à elevação do potencial de captura, porque esse agregado muito contribui para a captura do dióxido de carbono nos materiais à base de cimento, porque ele é bastante poroso, né? E ele já vem, às vezes, pré-carbonatado da indústria para inclusão no concreto, e é uma ótima fonte de reserva ou de armazenagem ou de armazenamento de dióxido de carbono. Então, aqui fica a questão, a crítica principal sobre a metodologia que a gente usa para dizer qual é o teor de dióxido de carbono que efetivamente está sendo capturado na nossa estrutura. A gente também tem um estudo de caso da barragem de Itaipu, onde a gente coletou 180 testemunhos da barragem para estudar a captura de dióxido de carbono dessa estrutura, né? Usando modelagem matemática. Está publicado neste journal, quem desejar pode buscar, o artigo está lá, e ele é de Open Access, por favor, podem acessá-lo. Como que a gente trabalha, né, essa questão do dióxido de carbono, trabalhou nessa época, nessa estrutura? A gente fez a determinação da área superficial com modelagem 3D, coleta de dados dos concretos originais da barragem, na época tinha 34 anos de construção. Fizemos a determinação da profundidade carbonatada com fenolftaleína e determinação com paquímetro, assim, medição direta da profundidade. E aí, com base em modelo matemático, né? A gente pode usar modelos, pode ser o KRGT, você vai usar o modelo que está disponível. Obviamente, a gente usou o modelo que a gente desenvolveu na tese para fazer as nossas simulações. E a gente consegue fazer as estimativas com base nessa equação matemática, onde a gente busca a profundidade carbonatada, o consumo de cimento, os teores de materiais carbonatáveis presentes nos materiais que compõem o nosso concreto, e determinamos, né, com base na área superficial, a captura de dióxido de carbono dessa estrutura. Nesse caso, a gente calculou em toneladas, não calculamos em porcentagem, porque a barragem de Itaipu é uma estrutura muito pouco delgada, vamos dizer assim. Então, não é uma ótima estrutura para capturar CO2, porque ela, apesar de ter uma área superficial muito elevada, ela é um maciço de concreto muito grande. Então,
a superfície carbonatada é muito pequena em relação ao volume total de concreto produzido. E essa relação é uma relação muito importante, volume de concreto utilizado no material versus superfície específica que esse material está sujeito quando se trabalha em carbonatação, em captura de dióxido de carbono. E com isso a gente tem os principais fatores que afetam esse fenômeno, né? Além das tudo que afeta a carbonatação, que a gente já conhece, afeta também a captura. Então, as condições ambientais, umidade relativa, dióxido de carbono, a proteção à chuva, se está com saturação, o grau de saturação dos poros, né? A composição química, a reserva alcalina, né? Quanto maior a reserva alcalina, menor a velocidade de carbonatação e maior o potencial de captura, porque você tem mais reserva alcalina para acontecer a reação química, e também em função da área de exposição, que é uma relação que a gente chama de metro quadrado por metro cúbico, ou seja, quantos metros quadrados um metro cúbico de material você constrói com um metro cúbico de material, que é essa relação que eu falei que na Itaipu não é uma relação benéfica, porque nós temos poucos metros quadrados de superfície para metros cúbicos de material. E a proteção superficial, né? Se eu tenho uma pintura, um revestimento, vai atrapalhar a difusão do meu CO2. E a relação área superficial, aqui, por exemplo, num caso de argamassa de revestimento, eu tenho que 1 metro cúbico, já estou concluindo. 1 metro cúbico consegue cobrir 50 metros quadrados de parede, considerando uma espessura de 20 milímetros de revestimento. Em estruturas como vigas e outros elementos, essa relação baixa para 2 ou 3 metros quadrados. Então, a gente vai diminuindo, né, essa relação quando eu começo a deixar o meu elemento menos delgado. E essa relação, né, a gente expressa por esse gráfico, onde eu tenho um elemento maior, e conforme eu vou diminuindo esse elemento ou aumentando a sua superfície, a difusão de CO2 aumenta e a captura, consequentemente, também aumenta. E aí, finalizando, né, para mostrar o que o nosso grupo fez, nós também desenvolvemos um software, o meu aluno Emerson Felipe Félix, que faz doutorado na USP, desenvolveu esse software com a gente aqui, com base em redes neurais artificiais, que eu acho que é o primeiro software que trabalha com captura de CO2. É um software que a gente consegue determinar a profundidade de carbonatação, espessura de cobrimento, vida útil e também captura de dióxido de carbono. Então, você entra com os dados dos seus materiais, a sua estrutura aqui, você entra com a sua profundidade carbonatada e você consegue determinar o dióxido de carbono capturado por esse elemento estrutural. Tá? Bom, finalizando aqui a minha fala, né, a gente destacou que a indústria cimenteira emite dióxido de carbono no processo de produção, é inerente ao processo, não tem o que fazer. A rocha carbonática é um armazenamento geológico de dióxido de carbono, e essa emissão pode ser parcialmente compensada no processo de carbonatação ao longo da vida útil, desde a produção até a demolição das nossas estruturas, dos nossos materiais, especialmente os materiais à base de cimento, reabsorvendo parte desse CO2 emitido. Por que isso é importante? Porque nós devemos, ao mesmo tempo que capturamos CO2, pensarmos na durabilidade das estruturas quando armadas, para produzirmos estruturas duráveis e resilientes, com adequada durabilidade e que também possam capturar CO2 dentro das condições de segurança. As gerações futuras, essa é a Valentina, minha filha, agradecerão, né? E acho que estamos todos juntos vinculados aos desafios novos e atuais rumos à Agenda 2030 da ONU. Muito obrigada a todos.